Estamos chegando ao último dia da nossa jornada e eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Alessandro, ao César pelo convite, à igreja pela recepção, pela oportunidade de nós estarmos juntos, de podermos estudar a palavra, ouvir aquilo que Deus tem feito, ouvir testemunhos, como nós ouvimos ao longo dessa conferência, daquilo que Deus tem feito. Eu queria, antes da gente entrar no texto que eu quero compartilhar com vocês, encerrando assim esse tema dessa conferência, eu quero mostrar um vídeo para vocês que fala um pouquinho, resume um pouquinho do que é o trabalho da MIAF, do que é o trabalho que a gente tem feito aí ao longo dos anos e dos desafios que a gente tem. Imagine você nunca ter tido a oportunidade de ouvir sobre a vida de Cristo, sobre o seu amor e perdão. Imagine não poder desfrutar da graça de Deus. Ainda hoje, mais de 300 milhões de pessoas vivem essa realidade na África. Nunca ouviram o Evangelho. Um pastor de ovelhas vivendo nas montanhas do Lesoto que nunca ouviu "O Senhor é meu pastor e nada me faltará". Ou até mesmo uma criança órfã que nunca pôde buscar refúgio nos braços do Pai Celestial. É por eles que nós trabalhamos todos os dias. Queremos ver igrejas cristocêntricas, autóctones e multiplicadoras entre todos os povos africanos, que possam evangelizar os seus vizinhos com autonomia. A Missão para o Interior da África é uma organização missionária internacional atuando no continente africano há 125 anos, com foco em relacionamentos, discipulado e treinamentos, mobilizando pessoas ao redor do mundo que queiram responder ao chamado de participar da grande comissão. De ministérios médicos a treinamentos de liderança, de discipulados à graduação em teologia, de ministérios de suporte à plantação de igrejas, as equipes da MIAF estão espalhadas por todo o continente e estão prontas para facilitar e ajudar os missionários a exercerem seus ministérios e prontas para te receber. Se você é alguém apaixonado pelo Evangelho e pela obra missionária, venha conosco explorar as oportunidades de se engajar no que Deus está fazendo em diferentes povos africanos. Venha ser um de nossos missionários nos mais de 25 países onde servimos, em mais de 180 etnias diferentes. Venha fazer parte dos milhares de parceiros que juntos têm cumprido a grande comissão para que vejamos uma igreja cristocêntrica entre todos os povos da África. Esse tem sido o nosso lema. Nós trabalhamos para ver uma igreja cristocêntrica entre todos os povos da África. E eu queria, mais uma vez, convidar você a se engajar conosco nisso, orando, intercedendo para que Deus continue operando, para que Deus continue alcançando os povos. Você tem hoje a última oportunidade de passar ali na mesa, pegar o material, especialmente aqueles que são sobre oração, para que você ore, para que você se engaje em oração pelos povos não alcançados da África e pelos missionários. Alguém perguntou hoje de manhã sobre esse material de oração, que são os mesmos que estão aqui, são os mesmos povos que estão aqui, mas aqui são cartões de oração mais específicos, onde você tem o nome do povo, a população, qual a religião que eles seguem, e você tem ali alguns motivos de oração, e a partir desse movimento de oração, que o nosso desafio é que você ore no seu pequeno grupo, na sua família. Nós temos o costume de orar em família todos os dias, usando esse cartão por todos os povos diferentes e mobilizar outros para orar. E você pode, então, depois acompanhar aquilo que está acontecendo naquele povo, naquela etnia, quando você se cadastra ali no grupo que nós temos do Telegram, um canal de oração onde só nós postamos, você só recebe motivos de oração, muitas vezes em tempo real. Então, não deixe de final passar, pegue seu cartão de oração, pegue o material da missão, para que você conheça, você possa entender um pouco mais daquilo que nós estamos fazendo. Queria ler com você, nessa última noite de conferência, Atos capítulo 20. Nós já lemos Atos capítulo 2, lemos Atos capítulo 8,
Passeamos por Atos capítulo 11 e Atos capítulo 13 hoje pela manhã, e eu quero encerrar o nosso tempo de conferência, esse tempo onde estamos compartilhando sobre a missão da igreja, em Atos capítulo 20, nós vamos ler do verso 17 até o verso 38. Atos 20, 17 a 38. Eu vou ler na NVI, e eu quero que você possa acompanhar na sua versão ou até mesmo aqui na projeção. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como eu vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem, não deixei de pregar a vocês nada do que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentro de vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar esperança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem ouro, nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo o que eu fiz, mostrei a vocês que, mediante ao trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando das palavras do próprio Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram, e choraram muito, e abraçando-o, o beijaram. E o que mais o entristeceram foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. E então o acompanharam até o navio. Paulo está no final da sua trajetória. O mesmo Paulo, antes Saulo, que nós vemos ali na igreja de Antioquia, como vimos nessa manhã, chamado por Deus em meio à igreja local. Esse que tem um encontro profundo com Jesus, no caminho de Damasco, esse que tem a sua vida transformada pelo próprio Jesus, naquela visão e na ação de Deus sobre a sua vida, que entrega a sua vida, deixa de ser perseguidor do evangelho para ser um proclamador do reino de Deus. Esse mesmo, Paulo, que plantou diversas igrejas, que levou o evangelho a diferentes povos, que discipulou, treinou, equipou e fez com que igrejas surgissem em toda a região. Ele agora está chegando ao fim do seu ministério. Ele está chegando nos últimos anos da sua jornada, no último tempo da sua caminhada. E aí então ele resolve reunir ali alguns dos discípulos, especialmente aqueles que eram da igreja de Éfeso, uma igreja que ele havia passado talvez
o maior tempo de todas as igrejas das quais ele plantou, Éfeso é o lugar onde ele gasta mais tempo. E ele chama ali os presbíteros daquela igreja, ele chama ali os líderes daquela igreja para compartilhar o seu coração, para dar instruções àquela igreja, para dar ali as últimas instruções, porque dali ele vai a Jerusalém. De Jerusalém ele vai ser preso, ele vai para Roma, e aí então o seu ministério chega ao fim. Quando nós servimos a Deus de forma fiel, no contexto da igreja local, nós podemos ter a certeza que sempre vamos experimentar algo extraordinário. Porque Deus não só age e opera através da igreja local, mas Ele espera também agir e operar a partir da igreja local. E esse para nós tem que ser um grande desafio, porque nós precisamos entender que Deus quer agir aqui, onde nós estamos, onde estamos plantados, onde estamos estabelecidos, mas Deus também quer agir a partir daqui. A ação de Deus, especialmente a ação missionária de Deus, ela é uma ação que acontece de forma cíclica. É aqui, mas é a partir daqui. Deus opera aqui enquanto igreja local, trazendo pessoas, alcançando pessoas, aumentando a comunidade de fé, mas também a partir daqui, fazendo com que o evangelho avance para diferentes locais, de diferentes maneiras. Paulo, como parte da sua terceira viagem missionária, ele fica lá em Éfeso, como eu disse, cerca de 3 anos. Deus o usou enquanto ele estava ali, e a igreja de Éfeso foi marcada pelo seu ministério. A igreja de Éfeso experimentou a presença de Paulo, o ensino de Paulo, a presença dele que trazia compreensão clara dos sinais do reino, daquilo que Deus esperava. Eles conheciam o apóstolo Paulo muito bem. Ele havia vivido entre eles. Paulo era o pastor, era o irmão, era o amigo, era o companheiro de trabalho. Mas ele havia partido. E aí, em determinado momento, ele pede para que aqueles irmãos que compõem a liderança da igreja possam retornar, porque ele gostaria de ter uma última palavra, porque provavelmente eles nunca mais o veriam. E aí então, aqueles líderes, eles partem para o encontro com Paulo, porque eles têm nos seus corações, nas suas mentes, um bom histórico. Eles têm boas recordações do tempo em que Paulo passou por eles, passou com eles. E Paulo então faz toda uma retrospectiva do seu ministério. Ele ali faz uma reflexão do seu ministério entre eles. Como Deus havia operado, como Deus havia abençoado, como Deus havia agido. Mas Paulo lista, nesse encontro com os presbíteros de Éfeso, alguns princípios fundamentais do seu ministério, que demonstram por que o seu ministério foi frutífero e porque o ministério de Paulo ali foi marcado pela fidelidade de Deus. Primeira coisa que Paulo vai dizer, no capítulo 20, versos 18 a 19, ele diz: vocês sabem como eu vivi entre vocês. Vocês não só me ouviram pregar, mas vocês viram a pregação da qual eu compartilhei com vocês na minha própria vida. Vocês não só me ouviram falar de Jesus, mas vocês tiveram a oportunidade de ver Jesus na minha própria vida. Vocês sabem como eu vivi o tempo todo em que estive de vocês, desde o primeiro dia em que pus os pés ali na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e com provações. A igreja de Éfeso acompanhou toda a caminhada de Paulo. Quando ele foi preso, quando ele foi perseguido, quando ele pregou, quando as pessoas se renderam a Jesus através da sua pregação, aquela igreja experimentou, vivenciou todas essas etapas da vida de Paulo. Na MIAF nós acreditamos que o chamado de Deus para nós como missionários é para o ministério encarnacional. E essa ideia que Paulo fala aqui, vocês sabem como eu vivi no meio de vocês, fala exatamente sobre isso, o ministério encarnacional.
Paulo está entre eles, Paulo vive entre eles. Nós cremos que, para que os nossos ministérios, enquanto missionários estrangeiros em culturas diferentes, línguas diferentes, nós precisamos viver no meio do povo, nós precisamos aprender a língua do povo, nós precisamos aprender a sua cultura, comer com eles e, acima de tudo, compartilhar a nossa própria vida com eles. O que Paulo faz aqui é exatamente isso. Paulo compartilha a sua própria vida com aqueles irmãos. Quando Paulo fala do Evangelho, Paulo não traz nenhuma dúvida do que significa servir ao Senhor. E aquela igreja, por vivenciar, por estar com Paulo, por experimentar a presença de Paulo entre eles, ela sabe o que realmente significa viver o Evangelho de forma integral. Porque Paulo não maqueia o Evangelho, Paulo é preso. E eles falam, olha, servir o Evangelho pode significar que a gente também seja preso. Paulo é acusado, perseguido, e aquela igreja fala, olha, pode ser que se a gente queira viver o Evangelho de forma integral, nós vamos ser acusados e vamos ser perseguidos, vamos ser, de alguma forma, atingidos como igreja por aquilo que estamos fazendo. Paulo servia ao Senhor. E mesmo que isso envolvesse humildade, lágrimas e provações, Paulo estava disposto a servir ao Senhor, entregando a sua vida para a igreja de Éfeso. E a palavra servir aqui, ela é tão interessante, porque ela não significa simplesmente a ideia de fazer algo, um ato de serviço, mas significa ser uma propriedade de uma outra pessoa ou cumprir os deveres de um escravo. A ideia servir aqui, a ideia de Paulo servindo essa igreja, é como se Paulo tivesse colocado como um escravo à disposição daquelas pessoas, daquela igreja, daquela comunidade. E uma das marcas de um ministério fiel ao Senhor é saber que nós não pertencemos a nós mesmos. Primeiro, pertencemos a Deus. E que o seu primeiro desejo de Deus é que a gente possa agradá-lo em todas as coisas, em tudo aquilo que nós fazemos. E isso caracterizou o ministério de Paulo. Ele se entregou por aquela igreja. Vocês sabem como eu vivi entre vocês. Eu dediquei a minha vida. Eu coloquei a minha vida à disposição de vocês. Eu servi com toda a humildade, com todas as lágrimas, com todas as provações, a minha vida foi entregue à vida de vocês. É esse o ministério missionário que Deus espera de nós. De uma vida entregue, de uma vida de serviço, de uma vida dedicada à ação sobrenatural de Deus para que o reino de Deus seja estabelecido. É isso que Deus espera de nós. Mas o texto também vai nos dizer que Paulo pregou fielmente. Paulo proclamou o Evangelho. Eu tenho dito isso desde a sexta-feira, de que a ideia de pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho, é essa proclamação verbal do Evangelho. Não é só demonstrar o Evangelho, mas é pregar de forma inteligível, para que as pessoas entendam. Paulo vai dizer, como vocês sabem, como não deixei de vos anunciar tudo o que era útil, de vos ensinar em público e de casa em casa, dando testemunhos tanto a judeus como a gregos, do arrependimento para com Deus e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não hesitava em pregar. Paulo pregava tudo aquilo que era proveitoso, mesmo quando isso era difícil. Meus irmãos, minhas irmãs, Paulo não suavizou a verdade. Paulo não pregava um evangelho aceitável. Paulo pregava um evangelho verdadeiro. Paulo não maquiava o evangelho. Vamos dar uma ajustada aqui no evangelho para que as pessoas possam receber o evangelho de uma forma mais amigável. Não. Paulo pregava tudo aquilo que era verdade. Ele se esforçava para declarar e ensinar as pessoas a se voltarem para Deus, a depositarem a sua fé em Jesus. Paulo tem um foco incansável na pessoa de Jesus.
Sua pregação é sobre Jesus, a sua vida é sobre Jesus, o seu ministério é sobre Jesus. E Deus nos abençoa quando nós temos um ministério, uma palavra, uma pregação centrada na pessoa de Jesus. Charles Spurgeon, em uma das suas frases célebres, ele diz: pregue Cristo, e Cristo, e Cristo, e Cristo, Cristo e nada mais. Essa tem que ser a nossa pregação. Cristo, unicamente Cristo. Nós precisamos saturar a vida das pessoas com as notícias de quem é Jesus e o que Ele fez por elas, o que Ele fez por nós. E uma das marcas mais impressionantes do ministério de Paulo é que ele é fiel para pregar a palavra, mesmo quando isso é difícil, mesmo quando isso o leva à prisão. Mas ele sabe que Deus vai trabalhar através da sua fidelidade de pregar a palavra. E as pessoas são alcançadas. O evangelho encontra terreno nos corações. Vidas são transformadas, igrejas são plantadas, comunidades de fé surgem a partir da fidelidade de Paulo em pregar o evangelho, pregar a Cristo, anunciar a palavra de Deus. Muitas vezes, trabalhando no contexto africano, e eu me lembro de uma história muito interessante. Eu estava numa conferência muito grande, e havia ali alguns preletores muito famosos, por assim dizer. E claro que eu não era preletor da conferência, eu estava ali numa oficina daquelas, assim, no meio da tarde, do sábado, depois da feijoada, né, que o pessoal está com bastante sono. Mas eu me lembro que um desses grandes pregadores chegou perto de mim e disse assim: olha, você está fazendo a coisa errada. E eu falei: então, por favor, me diga qual é a coisa certa a se fazer. Ele disse: não, porque você não está explorando bem o marketing. Você não está explorando bem o produto que você tem. Eu falei: fale-me mais. E ele começou a dizer assim: olha, porque você trabalha na África, lá tem todas aquelas criancinhas passando fome, você precisa colocar umas fotos de umas crianças passando fome, você precisa colocar umas criancinhas assim magricelas, porque daí as pessoas vão ficar tocadas, elas vão ficar sensibilizadas, e aí elas vão se envolver cada vez mais. E aí eu coloquei a mão na cabeça e falei: Senhor, esse homem não entendeu absolutamente nada. Ele não entendeu absolutamente nada do que é o Evangelho de Jesus e a proposta que nós temos. Porque é verdade, nós estamos cuidando sim daqueles que estão passando fome, daqueles que têm necessidade. Um dos ministérios do Fernando lá em Madagascar. Cadê Madagascar? Lá em Madagascar é exatamente ensinar técnicas agrícolas para que a gente possa produzir melhor a terra. Temos um projeto chamado Farm God's Way, Cultivo à Maneira de Deus, onde nós aplicamos técnicas de agronomia para ajudar que eles produzam mais, e assim ter mais alimento, e assim alimentar melhor as suas famílias, e assim ter um pouco mais de recursos. É verdade que nós fazemos tudo isso. 2018, quando o ciclone devastou Moçambique, entrando pela cidade de Beira e terminando lá em Spungabeira, já na divisa do Zimbábue, nós nos levantamos, criamos um fundo emergencial. Para a glória de Deus, o Brasil, em todos os escritórios da MIAF no mundo, foi o escritório que mais levantou recursos, mais até do que os Estados Unidos. E nós estávamos ali prontos a ajudar, estávamos ali prontos a acolher as pessoas, ajudamos a construir casas, ajudamos a construir igrejas que foram destruídas, ajudamos crianças que perderam seu material escolar, fizemos uma infinidade de coisas, mas o nosso foco é Jesus. Jesus na vida delas, transformando. Porque você pode fazer você pode fazer de tudo para transformar a vida física, social de uma pessoa. Se ela não encontrar com Jesus, ela terá uma vida física, social transformada, mas a sua vida espiritual ainda estará destinada para o inferno. Paulo é intencional na sua pregação. Mas o apóstolo Paulo também é guiado e enviado por Deus. E ao longo desses encontros que tivemos, eu falei bastante sobre isso.
sobre sermos guiados e enviados por Deus. Paulo vai dizer, olha, agora, compelido pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, orientado pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém. E aí o que poderia parecer uma coisa boa, porque Jerusalém era o centro do cristianismo, ele diz, sem saber o que vai me acontecer ali. Provavelmente eu estou indo para uma enrascada. E o Espírito Santo também não foi omisso, ele fala, eu só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo já me avisou, que prisões e sofrimentos me esperam. Quem em sã consciência, meus irmãos, sabendo que vai sofrer prisões, sofrimentos, vai na direção das prisões e dos sofrimentos? Só aqueles que entenderam que Deus é aquele que nos guia, que o Espírito Santo é aquele que nos orienta, aqueles que entendem que nós precisamos obedecer a Deus acima de todas as coisas. E o que leva Paulo a obedecer a Deus acima de todas as coisas? Ele mesmo responde, todavia, mesmo sabendo que há prisões, mesmo sabendo que há sofrimento, todavia, eu não me importo. O que é o sofrimento diante da glória de Deus? O que é o sofrimento diante da ideia de Cristo ser proclamado, anunciado, o reino de Deus ser estabelecido? Todavia eu não me importo e nem considero a minha vida de valor algum. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Qual é esse ministério? Testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A maior preocupação de Paulo aqui não é com o seu bem-estar, com o seu status, com a sua posição perante os magistrados da época, mas é em obedecer à voz de Deus, mesmo que isso signifique problemas e dificuldades. Que texto, que passagem. Paulo não está partindo porque para onde ele está indo será um lugar confortável. Ele está partindo porque ele se sente constrangido pelo Espírito Santo. Ele sabia que o caminho à sua frente não seria fácil, mas isso não importava. O que importava era obedecer a Deus. O que importava era estar no centro da vontade de Deus. O seu objetivo não era viver uma vida confortável, mas concluir o curso e o ministério que Deus havia dado para ele de proclamar, testemunhar o Evangelho da graça. E essa é uma decisão que eu, você e todos nós precisamos tomar em um momento da nossa vida. Ou nós continuamos vivendo uma vida confortável aos nossos próprios olhos, ou nós decidimos viver uma vida debaixo da vontade, do desejo e da direção de Deus. As duas coisas não são compatíveis, porque o nosso conforto nos tira do foco, da visão e da direção de Deus. Porque entre ir no culto e ficar em casa, eu prefiro ficar em casa. Porque entre sair e pregar o Evangelho, ou de repente assistir o filme que está passando, daquela série que eu gosto muito, eu prefiro o filme. Nós somos assim. Essa é a nossa natureza humana. Por que os missionários vão para o campo? Você já se perguntou isso? Porque o menino, cadê Madagascar? Por que o menino deixa a sua profissão como agrônomo, trabalhando numa multinacional? Por que ele deixa isso para ir para um lugar que não tem nada? Gente, eu estive lá. Não tem nada. A única coisa que tem lá, eu disse hoje na hora do almoço, é picanha. E camarão tigre. Já é alguma coisa. Só para você não ficar escandalizado, em Madagascar, quase em toda a África, a gente compra carne com osso e sem osso. Esse negócio de carne, picanha, filé mignon, colchão, isso não existe lá. Ou é com osso ou é sem osso. E aí a gente não é bobo nem nada, a gente ensinou lá o rapaz que mata o boi a tirar a picanha. E a gente falou para ele, vamos fazer um acordo? Toda vez que você matar um boi, você liga para a gente vem aqui e compra. E ele faz isso, a gente paga um precinho melhor para ele. O precinho melhor, meus irmãos, é R$10 o quilo da picanha. Então, se você for assim, um apaixonado por picanha, eu convido você a ser missionário em Madagascar, porque picanha não vai faltar para você.
Por que os missionários vão para o campo? Não é porque eles estão indo para fazer alguma coisa fácil, mas eles estão indo porque eles têm uma missão. E essa missão é plantar uma igreja, anunciar o evangelho. Plantar uma igreja, anunciar o evangelho, essa é a nossa missão, é por isso que nós trabalhamos. É por isso que eu, Patrícia, a nossa família, há 25 anos estamos mobilizando, treinando, equipando, enviando, visitando, abrindo novos projetos, porque nós queremos ver igrejas cristocêntricas plantadas em todos os povos da África, anunciando o evangelho. Mas a missão muitas vezes envolve ataque espiritual. A missão muitas vezes envolve desânimo, sacrifício. Precisamos ser persistentes, porque vale a pena. Vale a pena se eu simplesmente puder terminar a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Irmãos, não se iludam. Os ataques que nós enfrentamos no campo, o desânimo que nós enfrentamos muitas vezes, o sacrifício que precisamos ter muitas vezes, às vezes é grande. Uma vez falando com um grupo de missionários, alguém me disse assim: nossa, Paulo, eu admiro os missionários, a vida que vocês têm. E eu falei assim, olha, não admire. Não admire. Porque são incontáveis as vezes em que eu já considerei desistir. Por conta dos problemas, por conta das dificuldades. E aí um deles me perguntou assim, o que te fez não desistir? O chamado. A obediência. Cristo na vida das pessoas. Irmãos, a obra missionária não é uma ação fácil. E há situações, muitas vezes, que a gente não entende como Deus opera, como Deus trabalha. Algum tempo atrás, Deus me deu o privilégio de conhecer uma moça, Mônica. E a Mônica me apresentou o universo dos surdos, algo que eu não conhecia. A Mônica é cadeirante, tem feito um trabalho espetacular com surdos, não só alcançando os surdos, mas Mônica trouxe um desafio para o meu coração muito grande. Mônica disse, Paulo, nós precisamos enviar missionários surdos. E o ano passado, novembro do ano passado, em Curitiba, numa conferência, eu disse, olha, os surdos não são mais um campo missionário somente, mas eles são uma força missionária a ser explorada e impulsionada. E começamos a trabalhar, e há exatamente 2 semanas atrás, eu estava em São Bernardo do Campo, no encontro com surdos, cerca de 130 surdos, entre surdos e intérpretes, 30 intérpretes, 100 surdos. Nós estávamos ali para discutir como vamos avançar com o evangelho entre os surdos, através dos surdos. Só porque você tem uma ideia, existem 73 milhões de surdos em todo o mundo sem acesso ao evangelho. Muitos deles são muçulmanos, hindus, budistas. Não conhecem o evangelho. E foi um evento maravilhoso. Nós discutimos juntos, nós tivemos a oportunidade de discutir com eles e entender qual é a necessidade deles para que eles possam ser enviados para o campo. E a Mônica estava lá com dores. A Mônica tem um problema degenerativo na sua coluna. E ela tem, eu brinco com ela que ela é quase um ciborgue, porque ela tem um aparelho conectado ao celular que emite ondas, eu não sei explicar, enfim, ondas de alguma coisa que estimulam a sua musculatura para que ela não, elétricas, para que ela não tenha dor. E esse aparelho perdeu a sua vida útil. Quando nós estávamos lá, a Mônica já estava à base de morfina e estava todo o tempo sorrindo, alegre. Quem conhece a Ju conhece a Mônica, sorrindo, alegre, servindo. E aí fomos então, logo depois desse evento, para um outro evento da MTB. Mônica estava lá com dor. E aí ela recebe a notícia que o plano de saúde dela havia negado a substituição desse equipamento. E ela volta para o Rio de Janeiro e recebi hoje, pela manhã, uma notícia. Mônica está internada, tomando morfina a cada 6 horas, sem previsão de quando vai fazer a cirurgia, e o médico disse para ela, olha,
Apesar do juiz ter deliberado que a cirurgia seja feita, o médico falou para ela: nós não temos garantia nenhuma de que o aparelho vai funcionar novamente e você vai conseguir sobreviver sem dores. E aí, no meio de tudo isso, a Mônica me escreve e diz assim: Paulo, como que a gente pode treinar esse surdo que querem servir lá em Angola para alcançar os surdos? Ninguém disse que era fácil. Em meio aos sofrimentos, em meio às dores, Deus colocou uma pessoa na minha vida que tem me ensinado de que vale a pena, mesmo diante do sacrifício, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, vale a pena servir a Deus. Paulo vira para os seus amigos de Éfeso e diz: cuidem de vocês. Mas não só cuidem de vocês mesmos, mas cuidem do rebanho que eu coloquei na mão de vocês. Um dos grandes desafios que nós temos hoje não é só apresentar o evangelho às pessoas, mas é também discipulá-las e levá-las ao crescimento na palavra de Deus, à maturidade em Cristo Jesus. Paulo entendia o que estava em jogo. Paulo sabia que não era só apresentar o reino de Deus, mas era fazer com que aqueles irmãos e irmãs que agora conhecem a Deus pudessem crescer no conhecimento de Deus, sendo discipulado, e ele sabe que ele não pode fazer isso sozinho. Então ele está dizendo: cuidem de vocês que são líderes, que são bispos, que são presbíteros, mas cuidem dos discípulos. Cuidem do meu rebanho, caminhem com ele, ensinem a eles, façam com que eles cresçam na palavra, porque um dia aqueles que são rebanhos serão pastores, precisarão cuidar de outros. Ele conhecia o valor que existia na igreja. De fato, ele sabia que a igreja era não só o alvo da ação missionária, mas também o fruto da ação missionária. A igreja era aquela que podia dar conta de levar o evangelho. Ele sabia que a igreja podia ser aquela que daria continuidade ao seu ministério e à sua caminhada. Cuide de vocês, mas cuidem dos meus discípulos. Cuidem de todo o meu rebanho. Porque Paulo sabia que a igreja sempre está correndo o risco de acreditar em mentiras e se afastar da verdade. Boa parte, eu disse hoje de manhã, quando nós falamos da igreja de Antioquia, boa parte da nossa inércia missionária é porque nós não temos profundidade bíblica. Nós ainda não compreendemos, não entendemos à luz da Bíblia que somos chamados para fora. Somos chamados para anunciar o reino, somos chamados para proclamar o evangelho, somos chamados para anunciar Jesus. Não somos chamados para sentarmos aqui durante 2 horas no domingo, cantarmos bons louvores, ouvirmos uma palavra legal e voltarmos para a nossa casa. Não é esse o chamado de Deus para nós. Aliás, ser crente dentro da igreja é a coisa mais fácil que tem. O problema é a gente ser crente, cristão, verdadeiro, quando nós saímos por aquela porta. Aqueles que são mais experientes como eu, você achou que eu ia falar antigos, né? Experientes como eu, vão se lembrar do pastor Edson Queiroz, um dos precursores de missões no Brasil. Pastor Edson foi pastor da Igreja Batista de Santo André, e é muito interessante, porque até hoje, Marcos Grava é o pastor lá hoje, até hoje você vai lá na igreja, e na saída, em todas as portas, tem uma placa bem grande dizendo: você está entrando, a partir de agora, você está entrando no campo missionário. Ou seja, a partir do momento que você sai da porta da igreja, você está entrando no campo missionário. E é lá que você precisa ser alguém que proclama o evangelho, anuncia as boas novas de salvação. Paulo fala sobre dedicação e zelo. Paulo vai falar sobre ele: olha, eu não cobicei prata, nem ouro, nem vestidos de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos providenciaram não só as minhas necessidades, mas aqueles que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando arduamente, nós devemos ajudar os fracos, e lembrando das palavras de Jesus que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber.
As pessoas podiam olhar para a vida de Paulo e ver que ele vivia com integridade. Paulo vivia de forma que não havia nada que as pessoas pudessem acusá-lo. Ele era honesto. Honesto na sua caminhada, honesto no seu ministério, honesto nos seus relacionamentos, honesto inclusive nas questões financeiras. Paulo vai dizer a você: eu não cobicei nada. Eu não vim para o evangelho pensando em dinheiro. Eu não vim para o evangelho pensando em me dar bem. Eu não vim para o evangelho pensando em transformar a minha vida financeira. Eu vim para o evangelho para servir ao Senhor. Tudo que eu fiz de forma árdua. Tudo que eu fiz com muito esforço, com muito trabalho. Paulo trabalhava duro, mas ele era generoso com os seus recursos. Paulo era um fazedor de tenda. E há muita gente que acredita que Paulo não era sustentado pelas igrejas. Na verdade, Paulo era muito sustentado pelas igrejas. Filipe é uma dessa igreja. A igreja dos Filipenses é uma dessas igrejas que contribuem de uma forma expressiva com o seu ministério. Mas a verdade é que Paulo fez tenda só 3 vezes em todo o seu ministério. E as 3 vezes onde ele fez tenda era, na verdade, para ensinar os crentes da época que eles não deviam ser crentes frouxos, preguiçosos. Paulo está dizendo: olha aqui, eu estou servindo o evangelho e ainda estou fazendo as minhas tendas aqui. Pessoas podiam olhar para Paulo e dizer: aqui tem um homem de Deus, íntegro na sua caminhada, zeloso no seu ministério, zeloso e dedicado naquilo que ele se propõe a fazer. Irmãos, esse é o chamado para a igreja. Deus está nos chamando. Deus tem um chamado para nós como igreja. O texto termina dizendo que, depois de dizer todas essas coisas, Paulo se ajoelha junto ali com eles. Paulo ora com eles, eles choram, abraçam, beijam. Eles sabiam que provavelmente aquela era a última vez que eles iam ver Paulo ali, junto com eles. Paulo fecha o seu discurso ajoelhando em oração e todos eles choram, e a pergunta é: por que eles fazem isso? Porque eles desenvolveram ali uma amizade, um relacionamento espiritual profundo, missionário e igreja e missionário juntos caminhando, porque entendem que juntos são chamados para levar o reino de Deus adiante. Uma aliança entre a igreja e o missionário. Eles percebem que nunca mais vão ver, mas eles também entendem que, apesar disso, eles têm a responsabilidade de levar a cabo, de conduzir aquilo que Deus espera que aconteça, que é o evangelho avançando em diferentes situações, em diferentes lugares, para diferentes pessoas. E quanto a nós, igreja, hoje, presente, nós vamos trabalhar com a mesma dedicação, com o mesmo empenho, com o mesmo zelo que o apóstolo Paulo tem. Nós precisamos trabalhar de forma que o evangelho avance através da proclamação intencional da palavra. Nós precisamos ser guiados, orientados por Deus. Nós precisamos viver no meio das pessoas. Não há como nós sermos sal e luz se nós ficarmos escondidos. Não adianta nós trazermos em nós o discurso que somos luz do mundo se a nossa luz está debaixo da cama. A luz precisa ser colocada no lugar que seja visível. E o mais interessante sobre a luz é que, na escuridão, no breu total, uma pequena luz faz uma grande diferença. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos servir as pessoas. E enquanto fazemos isso, nós precisamos experimentar aquilo que só Deus pode fazer em nós e através de nós. Só Deus pode nos mover como igreja. Lembre-se disso quando você for novamente desafiado a se envolver na obra missionária. Você só pode se envolver na obra missionária se Deus mesmo operar na sua vida. A missão é dele. A missão é para ele, mas a missão é dele. É ele que opera
é Ele que age, é Ele que faz. Nós simplesmente precisamos obedecer. Deus continua chamando a sua igreja. Deus continua esperando que a sua igreja seja aquela que vai dar cabo à pregação do Evangelho. Deus espera que eu e você sejamos aqueles que vão cumprir a tarefa arduamente, de forma zelosa, para que o Evangelho seja pregado entre todos os povos, entre todas as etnias da terra. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. E a nossa oração, ó Deus, nessa noite é que o Senhor continue usando as nossas vidas como igreja. Que o Senhor continue nos usando, ó Pai, para que o teu evangelho avance. Seja através da nossa oferta missionária, do nosso compromisso missionário de fé, seja através das nossas orações que rompem barreiras e chegam, ó Deus, até o campo, em povos, em etnias, em lugares, abençoando a vida desses povos, abençoando a vida desses missionários, abençoando a vida dessas nações. Seja, quem sabe, indo. Quem sabe, Deus, o Senhor mesmo tem chamado pessoas aqui, desafiado pessoas aqui a colocarem a sua vida à disposição do reino para pregar o evangelho, seja do outro lado da rua ou seja em outra nação, do outro lado do oceano. Pai, o Senhor sabe. E a minha oração, ó Pai, é que o Senhor encontre em nós corações obedientes à tua palavra, teu chamado, e que a gente possa servi-lo ao Senhor, de modo que Cristo seja glorificado, que Cristo seja exaltado, que o cordeiro que for morto receba honra pelo seu sacrifício. Em nome de Jesus. Amém.